Olá, alunos do oitavo ano do Colégio Zico Monteiro. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma de nossas aulas e o vídeo de hoje ele vem estar orientando e auxiliando vocês na resolução dos exercícios propostos pela SEDUC. O tema, objeto de conhecimento de hoje, é juros simples e porcentagens. As habilidades essenciais desenvolvidas é resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias no contexto da educação financeira. Razão centesimal. Razão centesimal é toda razão ou fração em que o denominador vale 100. Por isso a gente fala porcentagem, tudo envolvendo razão 100. Veja alguns exemplos. 3 centésimos, 12 centésimos, 98 centésimos ou 438 centésimos. Todos denominadores igual a 100. Então, são todos frações que o denominador vale 100. Podemos representar uma fração centesimal na forma decimal. Como assim? Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, ó. 3 centésimos. Como a fração é divisão por 100, toda fração é divisão. Então, eu tenho 3 dividido por 100. Para mim dividir um número por 100 é muito simples. Basta eu colocar esse número. Como aqui embaixo nós temos 2 zeros, eu vou deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. Ah, mas aqui eu só tenho um número. Então, eu acrescento mais um zero. Agora, eu tenho 2 números. Então, eu posso acrescentar a vírgula. Como não existe um número começado com a vírgula, acrescento mais um zero. Então, 3 centésimos é o mesmo que 0,03. 2 zeros, 2 números após a vírgula. Próximo exemplo nosso era o 12 centésimos. Para a gente resolver isso, então, vou colocar o número 12. Como a divisão é por 100, são 2 algarismos, olha só, já tenho 2 algarismos. Coloca a vírgula aqui. Então, 2 números após a vírgula. Acrescenta um zero no início. Então, 12% equivale a 0,12. Nosso próximo exemplo que era 98 centésimos. Coloco o número 98. Divisão por 100 é 2 números após a vírgula. Já tenho os 2 números, então só colocar a vírgula. Acrescenta um zero antes. 98 centésimos é o mesmo que 0,98. E o nosso último, 438 centésimos. Escrevemos o 438, são 2 algarismos, 2 zeros, então eu venho aqui, conto 2 números, coloco a vírgula, 4,38. Então, para a gente representar a fração na forma decimal, é simples. Esse aí vai ser a atividade número 1 proposta. E depois as outras é para você estar calculando o percentual, determinado percentual de um determinado valor. Como que vamos determinar esses valores percentuais? Exemplo, como que nós vamos calcular 3% de 200, 10% de 500, 50% de 80? Como que a gente calcula 25% de 300, 20% de 60 ou como calcular 15% de 3.000? Bom, vou dar umas dicas aqui. Esse dá para você resolver a questão número 2 e os demais exercícios você vai estar envolvendo isso daqui. Como a gente calcula 3% de 200? Vamos olhar aqui, ó, que esse símbolo, por cento, representa uma divisão por 100. Então, 3% é o mesmo que eu escrever 3 sobre 100. Então, 3% equivale a 3%. Então, 3% de 200 vai ser 3 sobre 100 vezes 200. Para mim resolver isso daqui, uma multiplicação entre fração e o número inteiro, nós multiplicamos numerador com numerador, ou seja, 3 vezes 200, e dividimos por 100. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, olha só. Cortar 2 zeros em cima, cortar 2 zeros embaixo. O que eu vou ter agora? 3 vezes 2. E o resultado dividir por 1. Dividir por 1 não vai alterar nada. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Então, 3% de 200 é igual a
6. Se você tiver facilidade, quiser fazer direto, você pode fazer assim, ó. Aqui nós não cortamos 2 zeros. Se você não quiser armar essa conta, você pode vir aqui, ó. Corta os 2 zeros do 200. O que sobrou? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, você pode fazer o cálculo mentalmente aí, ó. Mentalmente, você tira os 2 zeros e sobra 2 vezes 3. Você já faz direto. Como que a gente calcula 10% de 500? Uma dica aqui antes da gente fazer esse processo. 10%. Como aqui tem um zero, lembra que quando a gente estava dividindo lá por 100, a gente contava 2 números e punha vírgula? Quando aqui é 10, então a gente conta um número e põe a vírgula. A gente colocaria uma vírgula aqui, ó. Então ia ficar quantos? 50. Se você quiser, a mesma dica do cálculo mental, ó. Corta 2 zeros. O que sobrou? 5 vezes 10. 5 notas de 10 dá 50. Ou vamos fazer o nosso processo aqui, ó. 10% é 10 sobre 100. E aí eu multiplico por 500. Para facilitar, 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo. Sobrou o quê? 10 vezes 5. Quantos que é 10 vezes 5? 50. Vamos para o de baixo aqui, ó. Se você quiser mentalmente, ó, corta um zero do 80, corta um zero do 50, sobrou 5 vezes 8, 40. 100% é o valor total. Se você quiser, olha só, mentalmente também, 50 é a metade. Então, metade de 80, 40. Mas vamos resolver passo a passo aqui, ó. Vou escrever os 50% na forma de fração centesimal. 50 por 100 vezes 80. Para facilitar, vou cancelar um zero do 80, cortei 2 zeros embaixo, então eu corto mais um em cima. Então, eu cancelei 2 zeros em cima, 2 embaixo. E aí, ó, sobrou 5 vezes 8, que vai ser igual a 40. Então, a gente pode fazer assim também. Olha o cálculo do 25% mentalmente, ó. 25%, 25 não é a metade de 50, 50 não é a metade de 100, então 25% é a metade da metade do valor que eu quero calcular. Ou então você já pode simplesmente dividir por 4. Metade de 300 é 150, de 150 é 75. Se quiser fazer como a outra dica, ó, não quer fazer cálculo, corta os 2 zeros. O que sobrou? 3 vezes 25, 75. Mas vamos passo a passo. 25%. 25 sobre 100 vezes 300. Como que a gente resolve? Corta 2 zeros em cima, corta 2 embaixo. 3 vezes o 25, que vai dar 75. 20% de 60. Quiser fazer rápido, mental, ó. Corta o zero, corta outro zero. Sobrou 2 vezes 6, que dá 12. Mas vamos fazer passo a passo, ó. 20 sobre 100 vezes 60. Corto um zero em cima, vou cortar 2 embaixo, mais um em cima. Então, eu cortei 2 zeros em cima, 2 embaixo. Sobrou 2 vezes 6, que é 12. Vamos fazer direto. Corta 2 zeros, aí sobrou o quê? 30 vezes 15. Multiplica 30 vezes 15. Pronto. Já resolveu o seu problema. 450. Mas vamos fazer passo a passo. 15% é 15 sobre 100 vezes 3.000. Vou cortar 2 zeros, 2 embaixo também. E o que a gente falou, ó, 30 vezes 15, que é 450. Vamos agora para alguns problemas para ajudar vocês na resolução dos problemas propostos no exercício. Maria é proprietária de um estabelecimento comercial. Para vender, revender seus produtos, ela emprega uma margem de lucro de 30%. Se ela adquirir o produto que custa R$ 40, qual será o preço de venda desse item?
Então, nós vamos pegar o valor de custo, R$ 40, mais 30%, que é a margem. Então, nós vamos pegar 40 e somar os 30% do valor, 30% de 40. Se quiser fazer mental, ó, corta um zero do 40, corta um zero do 30, sobrou 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então, nós vamos pegar R$ 40 mais 12, que é a margem de lucro da Maria aí na sua loja. Mas vamos calcular passo a passo. 30% vezes 40. Ou seja, nós vamos calcular aqui, ó, 30% de 40. Corta um zero embaixo, corta outro em cima, quer dizer, corta 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo. Olha, é o que eu falei anteriormente no cálculo mental, ó, 3 vezes 4, que é 12. Então, qual é o valor da venda do item? É os R$ 40, que é o preço de custo dele, mais 30%, que é R$ 12. Então, o preço de venda é de R$ 52. Então, quando ela for ter a margem de lucro, quando for aumentar o valor, nós calculamos a porcentagem e acrescentamos ao valor real. Agora, nós temos o último exemplo aqui, ó, que é um pouquinho contrário. Nós temos um televisor que está em promoção nessa Semana da Pátria. Como vocês já devem ter visto em propagandas aí, né? Na internet também. O governo teve um incentivo para estar aquecendo um pouco mais a economia. Então, algumas lojas estão aí oferecendo até 80% de desconto em alguns itens. Então, vamos lá. O televisor, né? O preço de venda é R$ 3.200. E à vista, nesse período, o cliente tem 40% de desconto até acabar o estoque. Então, enquanto tiver televisão, ele vai dar 40% de desconto nas vendas à vista. Qual o preço que o televisor sairá à vista? Bom, então nesse caso aqui, o cliente vai ter um desconto. 40% do valor da mercadoria ele não precisa pagar. Então, dos 3.200 vai ser retirado a quantia equivalente a 40%. Vamos fazer o cálculo mental aqui, ó. Corta 2 zeros em cima, sobra 32 vezes 40. Então, você pode só multiplicar aí 32 vezes 40, dá 1.280, e aí você subtrai esse valor de 3.200. Mas vamos fazer passo a passo. Vamos calcular 40% de 3.200 e depois retirar esse valor de 3.200. Então, vamos lá. 40 sobre 100 vezes 3.200. Olha o que eu falei, ó. Tira 2 zeros em cima, tira 2 zeros embaixo, sobrou 32 vezes 40, que é 1.280. Esse valor aqui é o desconto. Ou seja, o cliente não paga esse valor. Então, dos R$ 3.200, ele vai retirar 1.280. Vamos fazer aqui, então, a subtração. 0 menos 0 dá 0. Não tem como eu retirar o 8 de 0. Então, eu vou pegar o emprestado 12. Nosso sistema é decimal, então vem 10 para cá, né? Então, 10 menos 8 sobra 2. Como eu peguei o emprestado, aqui ficou 1. Não tem como tirar 2 de 1. Vou pegar o emprestado 3. Vem 10 para cá. Como já tinha 11. 11 menos 2 dá 9. 3 emprestou 1, ficou 2. 2 menos 1 dá 1. Então, o valor do televisor à vista sairá por 1.920. É um bom desconto. A aula de hoje foi essa. Espero que possa estar ajudando vocês na resolução dos exercícios.